Pessoal, nós vamos agora criar um outro componente, que é um componente que vai encapsular a parte de leitura dos dados de produto. Nós já temos um componente, na verdade, nós já temos dois componentes, um chamado Product CRUD, e esse componente ele vai ser o componente principal do cadastro de produto, e dentro dele eu vou referenciar os outros componentes. Nós vamos referenciar o componente de Product Create, a partir de um botão, a gente navega para esse outro produto, para esse outro componente, e a gente vai ter também o componente Product-Read, né, que seria a leitura. A gente está fazendo as 4 operações. Primeiro a gente começou com Create, né, CRUD, Create, Read, Update e Delete. Nós fizemos o Create, vamos fazer o Read. Em vez de colocar a tabela diretamente dentro do componente CRUD, né, o Product CRUD, eu vou criar um outro componente só para a gente ir treinando também a criação de mais componentes, e esse componente vai ser referenciado pelo componente principal de cadastro de produto, que é o Product CRUD, assim como a gente tinha um botão que referencia o Product Create a partir da navegação. Então vamos lá. Para criar um componente, a gente vai colocar ngC, nós vamos colocar dentro de components barra product barra, o nome do nosso componente vai ser product read, que vai ser a de leitura. Ele vai criar um novo componente e nós vamos referenciar esse componente a partir do componente que a gente já tem, que é o Product CRUD, né? Que na verdade ele está dentro de View. Dentro de View, já que ele é uma tela da nossa aplicação, nós temos o Product CRUD, e aqui dentro do nosso HTML nós vamos referenciar, nós já temos um botão que vai para o Create, nós vamos referenciar o nosso app-product-read, que é esse componente que vai ter a tabela. Se a gente vier aqui mostrar o resultado, ó, deixa eu voltar aqui, você vai ver que além de ter o novo produto, a gente tem aqui o Product Read funcionando. A gente pode até colocar associado a esse componente, e no CSS nós temos um botão, que é esse aqui, e a gente pode colocar, por exemplo, que o botão desse componente ele vai ter uma margem bottom de, sei lá, 30 pixels. Com isso, a gente tem um espaçamento entre esse botão e aqui. Tá? Eu posso até colocar que esse botão é um botão primário, por exemplo, já que só tem ele. A gente pode dizer que, se a gente quiser colocar uma cor, né, você tem um atributo color, e aí vai depender daquilo que você prefere. Né? O color, eu posso colocar primary. Ele vai ficar azulzinho. Então, é uma possibilidade para ele bater com o nosso tema, né, que já é azul. Você pode colocar assim ou pode colocar branquinho, tanto faz. Legal, a gente já referenciou o componente que a gente acabou de criar. Se a gente olhar lá esse componente, ele está dentro de Components, dentro de Product, nós já temos o componente Product Create, que vai ser o nosso formulário, e agora o componente Product Read. E nós vamos já mexer no HTML dele, não nessa aula, para colocar realmente uma tabela. A gente pode fazer o seguinte, só para a gente já ter algo funcional aqui. Dentro de Product Service, eu vou precisar interagir com o back-end da minha aplicação para ler os dados de produtos. Assim como eu precisei interagir com a minha API, com o meu back-end para inserir produto, para ler produto eu vou precisar interagir com o meu back-end. Por isso, nós vamos criar um outro método dentro de Product Service chamado Read. Esse método será responsável por ler os produtos cadastrados no meu back-end. Então, esse método também vai retornar um observable, só que agora, em vez de ser um observable que vai ler produto, ele vai ler, na verdade, um array de produtos, certo? Uma lista de produtos que eu vou obter do nosso back-end. Então, uma vez definida aqui a assinatura, não vou passar nenhum parâmetro para esse método, vou retornar this.http, vou fazer uma requisição do tipo get, eu quero ler as informações do back-end. Aqui é um get, e esse get ele vai retornar, vai ser do tipo lista de produtos, para ficar coerente, e aqui eu vou passar this.baseURL, que eu poderia chamar base API URL ou mesmo base URL, não tem problema. Então, eu passei a minha URL, eu não vou passar nenhum dado como parâmetro lá para essa requisição, ele simplesmente vai retornar um observable,
e dentro desse observable vai ter uma lista de produtos. Legal. Como é que eu vou agora consumir esse método read? A gente pode consumir dentro do produto, dentro do componente que a gente acabou de criar, que é esse product-read. Fica enrolando a língua aqui, né? Então vamos lá. Ó. Dentro do nosso product-read, então a gente vai fazer o seguinte, nesse método que é chamado quando o componente é inicializado, é um excelente momento que a gente tem para chamar o método e obter essa lista de produtos. E eu posso criar aqui, ó, como um atributo do meu componente, um atributo chamado products, no plural, e esse atributo é do tipo product array, ou seja, um array de produtos. E a gente der um Ctrl espaço aqui, ele vai importar os produtos, e nós temos aqui o nosso atributo chamado products. E eu posso inicializar esse atributo products depois que eu receber a resposta do back-end. Como é que eu posso fazer uma chamada para o back-end para obter a lista de produtos? Primeiro eu vou precisar injetar o produto service dentro desse componente. A gente injeta definindo, declarando ele no construtor. Então eu vou colocar aqui, ó, private, o nome vai ser product service, dois pontos do tipo product service, e ele vai já importar para a gente aqui em cima, ó, product service, e ele está usando aquele auto-import que eu já mostrei para vocês anteriormente. Uma vez feito isso, aqui dentro nós vamos poder chamar this.productService. Nós temos agora o método read, e no método read eu posso passar o subscribe. Ou seja, subscrevendo eu vou receber os products, os produtos, e quando chegar a resposta eu vou ter como resposta da minha requisição os produtos. E aí eu posso fazer, ó, this.products recebe os products, e só para a gente ver algo visual, pelo menos no console, a gente coloca aqui, ó, para ele mostrar os produtos que foram obtidos sempre que esse componente for inicializado. Ou seja, na inicialização desse componente, ele vai chamar o nosso produto service, vai obter os produtos, vai alterar essa variável aqui, que pertence a esse componente, e a gente vai logar no console para ver se está tudo funcionando. Olhando aqui, eu vou abrir o terminal para a gente ver, e ele já mostrou aqui, ó, já que esse componente foi carregado, ele mostrou que nós temos um array com 3 elementos, no caso 3 produtos, né? O caneta, notebook e Samsung. Se eu limpar aqui e eu vou entrar na tela de início, não mostrou nada. Quando eu carregar a tela de produtos, automaticamente ele vai disparar uma chamada e vai trazer para a gente, ó, um array com os 3 produtos cadastrados no nosso back-end. A gente já consegue acessar esses produtos. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com a questão do desenvolvimento da tabela, para a gente entender como os produtos vão ser renderizados na tela a partir de um componente do Material. Pode ser que antes eu faça até um outro exercício, mas a gente vai se ver na próxima aula.